Glória a Deus! É uma alegria estarmos aqui hoje com a irmã Patrícia. Para quem não conhece, a irmã Patrícia é graduada em Letras e Pedagogia, pós-graduada em Neuropsicopedagogia, Psicanálise e especialista em saúde mental. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental. Paz, Senhor, irmã Patrícia. Paz, Senhor. Paz, Senhor, a todos os nossos telespectadores. Glória a Deus. Muito bom estar aqui. Que bênção, estamos muito felizes. De imediato, a gente quer pedir que, se você tem alguma dúvida, conforme formos conversando, escreva no chat, que na medida do possível nós vamos responder, né? E para começar, eu quero saber um pouquinho e como a gente pode aprender sobre a saúde mental, né? Hoje nós estamos vivendo aí num tempo muito difícil para muitas pessoas, que é o isolamento social. E eu quero saber quais são os cuidados com a saúde mental e qual a importância da saúde mental, principalmente neste momento que estamos vivendo. Bom, Luísa, eu costumo orientar os meus pacientes nesse momento que a gente vai trazer à tona as nossas bagagens, aquilo que a gente já tem nos nossos repertórios. Então, se ao longo da nossa história nós sempre investimos no nosso equilíbrio, conseguimos administrar as nossas demandas emocionais, nós vamos, nesse momento, seguir nesse ritmo. Mas, se eu sempre fui estressado, ansioso, pouco ativo em questões espirituais, nesse momento, eu tendo a intensificar essas emoções. Então, para muitas pessoas que hoje me procuram, dizendo, eu não sabia que eu era dessa forma. Bom, ok, isso acontece, nós não nos conhecemos totalmente, nós vamos nos conhecendo na medida em que vamos nos expondo às experiências. Mas eu quero dizer para os nossos telespectadores que virá à tona, no momento de conflito, no momento de tensão, aquilo que nós sempre fomos. Pode, sim, termos gatilhos, né, de acontecer de momentos como esse, gatilhos, mas essas marcações emocionais sempre estiveram conosco. E é um momento muito atípico. Eu estava conversando com algumas pessoas antes de começar o programa, que a última vez que nós tivemos conhecimento de uma pandemia foi em 1920, da gripe espanhola. Então, nós não temos muitas memórias sobre este assunto. A história sempre nos trouxe mais memórias sobre as guerras, conflitos. E durante guerras e conflitos, a orientação é se aglomerar, todo mundo se ajudar, a família fica junto. Agora não, agora a orientação é realmente esse afastamento social. Nós tivemos um episódio em 2003 no Canadá, onde teve um surto de SARS, né, também oriundo da China, e ali houve um momento também de afastamento social. O que ficou de pesquisas acadêmicas desse momento? Foram poucos dias, bem poucos, que sim, a partir do 10º dia de afastamento social, o nosso cérebro ele se estressa ao ponto de estar sempre preparado para a guerra. Então, é um momento de nós olharmos para nós mesmos, refletirmos sobre quem somos e buscar o nosso ideal. Porque, a partir do momento que eu descubro quem eu sou e talvez eu não goste de quem eu sou, eu tenho a autonomia de mudar quem eu sou. Que lindo. E qual é a relação disso com a nossa vida espiritual? A gente sabe que ambas as coisas são muito importantes, né? Buscar a Deus, sem dúvida, é o nosso objetivo de vida e a gente precisa ter isso, mas uma coisa não anula a outra, né? Cuidar da saúde mental também é muito importante. Nós temos já pesquisas que falam que a pessoa que tem uma fé ativa, né, que ela consegue trabalhar e pensar nisso e refletir sobre isso todos os dias, ela tem o seu córtex mais espesso. O que significa isso? Significa que ela tem maiores habilidades de buscar recursos emocionais, através do hipocampo, através do córtex simpático, da amígdala. Ela consegue trazer à memória mais recursos de lidar com as demandas. Então, a fé nos proporciona isso. A partir do momento que eu conheço a minha história, o que está acontecendo na humanidade que fala sobre a minha religião, qual que é o final de todas essas coisas, onde está depositado? Porque se até então a minha fé era no meu carro, nos meus estudos, no meu trabalho, pronto, isso acabou.
Então, verdadeiramente, onde eu estou plantada? Qual é a minha fundamentação como pessoa? Se é a palavra de Deus, eu sei que no final dessa história, todos nós seremos felizes para sempre. Então, nós precisamos ter uma consciência viva, eficaz e ativa de quem eu sou. E se hoje eu me encontro numa situação que me faz não gostar, que me coloca em risco, que me traz atritos, eu tenho total autonomia para modificar isso, de criar uma nova identidade através de Cristo Jesus. Que coisa linda! E agora eu estava me recordando de um versículo de Lamentações 3, que diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então é isso, quanto mais nós tivermos Deus em nossos corações, fé baseada em Cristo Jesus, nós vamos certamente conseguir tratar isso e viver de uma forma melhor nesses tempos que estamos vivendo e no nosso dia a dia, né? E você havia me perguntado o que fazer, né? Então, assim, ó, eu tenho orientado os meus pacientes no atendimento online, é que é chegado o momento de fazermos escolhas. Não precisamos mais ficar com receios, eu não posso fazer isso porque vão pensar tal coisa, agir dessa forma. Não, agora chegou o momento de eu fazer a minha escolha. O que eu preciso para manter o meu equilíbrio emocional? Quem eu devo excluir? Que acessos eu devo limitar? Então, eu conheço pessoas que estavam sofrendo de grandes momentos de ansiedade, porque tinham 5, 6 redes sociais, estavam toda hora conectados em jornais que traziam essas notícias muito pessimistas. Não, calma, faz o seguinte, reduz. Faz uma limpa nas tuas redes sociais, reduz, tira de perto de você esses comentários que vão te trazer prejuízo, que vão te trazer lembranças de coisas tristes. Não, você tem que se alimentar de coisas boas, você tem que ter uma visão direcionada. É claro que você vai estar informado sobre o que está acontecendo, mas tem que ser informações reais, informações imparciais. É verdade. E que coisa linda nós pensarmos isso à luz da palavra de Deus, porque a Bíblia mesmo nos ensina, por exemplo, como tu falaste de amizades, a Bíblia nos mostra que nós devemos nos aproximar de pessoas que nos trarão bem, né? A Bíblia diz ali, um tem cântico, outros tem salmos. Então, Deus não nos coloca num lugar onde devemos escolher pessoas tóxicas para nos alimentarmos, para nos convivermos. Não, Deus nos dá a opção, e na palavra de Deus diz que devemos cuidar as nossas amizades, as nossas companhias, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, exatamente, até nisso Deus se preocupa, né? Porque isso tudo aflige, além da nossa vida espiritual, aflige também, né, irmão Ezequiel, a nossa vida psicológica, os nossos comportamentos, muitas vezes, né? E mudar a palavra. A intenção nesse momento é do afastamento social, mas não do isolamento. Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma igreja espiritual conosco. Nós temos recursos de acesso a livros, a palestras, a cursos online. Então, você não precisa ficar isolado, achando que o mundo está numa grande catástrofe e que você está ali perecendo. Não, a nossa esperança permanece e o nosso vínculo com as pessoas que amamos também permanece. E só mudou-se o recurso, mudou-se os meios. Interessante, muito interessante. Sim, irmã Patrícia, até o irmão Silas, ele deixou uma pergunta aqui no chat. Como que a irmã Patrícia liga a fé com as emoções? Eu acho o seguinte, acho não, né? A partir daí, no momento que a gente tem estudado, a gente pensa o seguinte: quando Deus nos fala que nós devemos ter uma mente renovada, para que a partir daí eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, segundo o poder que opera em nós. Então, na medida em que eu controlo as minhas emoções, os meus sentimentos, eles estão cativos em Cristo Jesus, então Jesus é o meu grande filtro. E eu, quando comecei a estudar neurociência, eu descobri que o Espírito Santo atua no nosso córtex pré-frontal. Porque todas as informações virão. Só que do meu córtex pré-frontal para a minha memória de trabalho, eu tenho um espaço para decidir. Da minha memória de trabalho para a minha memória a longo prazo, eu ainda tenho mais um passo e um momento para decidir se fica ou não essa informação. Então, se nós tivermos ali uma comunhão com o Espírito Santo, uma ciência de quem eu sou,
quem é o meu Criador, qual é o propósito de Deus na minha vida, eu tomo a decisão de me movimentar. Então, por exemplo, se uma pessoa está sofrendo de uma grave depressão, ela não tem iniciativa para trabalhar, ela não tem iniciativa, a tomada de decisões, elas ficam totalmente debilitadas. Mas a partir do momento que eu penso, mas espera aí, eu tenho um propósito. Antes de eu nascer, Deus já tinha os meus dias contados. Antes de eu existir aqui na Terra, nesse corpo terreno, eu já existi em Deus. Então, eu não posso me deixar prender nesse momento em que eu estou vivendo. Eu preciso buscar recursos internos, e aí o Espírito, ele que ele vivifica, ele vai trabalhar pela minha alma, para eu me movimentar. Então, a ciência, várias pesquisas em diversas universidades, ela prova que as pessoas que têm fé, em uma fé ativa, uma fé verdadeira, não a religiosidade, elas têm uma recuperação melhor em qualquer doença. Elas conseguem, a demanda de serviços, ela administra. E ela também tem aquela questão da iniciativa interna, da responsividade, através da fé. Então, eu, como terapeuta cristã, e a primeira identificação que eu faço quando alguém me procura para fazer terapia, eu digo, olha, eu sou terapeuta cristã, e o meu tratamento, ele é cristocêntrico. Porque não tem como eu tratar o Ezequiel, entender o Ezequiel, ajudar o Ezequiel, se eu não souber que ele é filho de Deus, se ele é criado em Cristo Jesus. E qual é o propósito? Para as boas obras. Então, não é uma vida de fracasso, não é uma vida de derrota, não é uma vida de doenças, não é uma vida de escravidão. É para as boas obras, a quais ele já preparou para que você andasse nela. Que coisa linda, né? Sim. E é interessante nós falarmos sobre emoções e fé, porque muitas vezes a gente sabe, né, que as pessoas acabam achando que os crentes não têm emoções, né? Que os crentes são super-homens, que não fazem nada errado, que não têm dificuldade, que quem sabe não vai desenvolver, por conta de diversos motivos, uma depressão, né? Ou algum problema psicológico. Isso é inerente ao ser humano, né? É algo que está aí, e se tu não cuida da tua saúde mental, independente de ser crente ou não, muitas vezes tu pode ser acometido dessas doenças, né? Eu não sou inimiga das emoções. As emoções, elas são muito, muito úteis assim, para nós, nessa nossa evolução de vida. Por exemplo, eu preciso da tristeza. Eu preciso saber o significado de uma perda. Então, eu preciso dessas emoções, eu preciso me decepcionar. Porque imagina só se eu nunca me decepcionasse, se eu nunca ficasse triste, eu acabaria não entendendo o propósito até mesmo do reino de Deus. Então, essa coisa de ter que abrir mão de coisas terrenas. Então, esse movimento, ele também dói, ele também é doído, mas aí nós temos um Cristo que nos fortalece. E quando a gente pensa assim, o crente não pode ter emoções. Não, o crente tem emoções, isso é inato ao ser humano. Só que o que nós não podemos é fazer com que essas emoções nos dominem. Por quê? Porque emoções são temporais. Hoje eu estou triste, mas amanhã eu posso estar feliz. Hoje eu estou feliz, mas daqui a 5 minutos eu posso tropeçar em algum, machucar o dedo, acontecer alguma coisa, eu ficar triste. Então, as emoções, elas são atemporais, é por isso que elas não podem dominar a minha vida, porque eu posso ter prejuízos significativos por causa de uma emoção mal administrada. O próprio Cristo, né, no monte, se sentiu sozinho, ele teve um deslumbre ali do que iria acontecer, começou a doer nele, e ele pensou, se possível. Só que ele lembrou quem ele era, ele lembrou qual era o propósito dele, ele disse, não, mas faça conforme a tua vontade. Então, todos nós vamos passar por isso. Deus, se possível, tem como tu me livrar dessa situação? Deus, se possível, não permita que eu passe por isso. Mas, se eu tiver que passar por isso, por este momento, para que eu venha conhecer mais a Deus, me tornar mais firme, e que outras pessoas possam ver o meu testemunho e levar essas pessoas a Cristo, Deus, faça conforme a tua vontade. Com certeza. Que coisa linda, né? Sim, irmã.